E novamente aqui no Backcast, juntamente com a minha parceira aqui, Andréia, né? E hoje o assunto super especial, gente, um assunto fantástico aqui que tem um interesse especial, isso daqui, né? Que a gente já não é mais garoto, não é mais novinho, uma série de coisas, e muita gente vai se encontrar nesse Backcast, né? Principalmente porque dos problemas que podem estar surgindo, mas os problemas que tivemos, nós passamos o mês agora, né? Foi o Setembro Amarelo, né? Mas esse assunto, gente, é fantástico, um assunto que muita coisa... Você sabe uma coisa? Eu tive a oportunidade de dar muitas palestras em faculdades, né? Sabe que as faculdades agora estão colocando, inclusive, colocavam antes da minha palestra, que estava programado só para a minha palestra. Eu falei assim, eles estão colocando antes de um psicólogo por causa da quantidade de alunos que está se cortando, está indo para esse lado aqui. É coisa impressionante. Parece que ele pode chamar de o mal do século. E após a saúde mental, após a pandemia, piorou muito, né? Então hoje a nossa entrevista é muito especial, né? E quem é que nós chamamos de especial hoje? Faça as honras da casa, doutor Rodrigo Correia, especialista, médico exemplar, muito obrigada, hein? Clínico geral, tem um currículo enorme, né? Trabalhou em UTI, tanta coisa, né, doutor? Conta essa história pra gente, é isso, fala o seu currículo, fala de quando você é sua mãe falando de você. Na verdade, assim, eu quero agradecer, né? Agradecer o convite. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês e falar um pouquinho desses temas que são muito importantes, é muito relevante, e falar um pouquinho do trabalho, né, do dia a dia, do que a gente faz e tentar, na verdade, assim, é o que a gente faz todo dia, que é tentar ajudar as pessoas. Então, basicamente, é orientar e dar o norte para as pessoas estarem vivendo melhor. É basicamente que legal. Isso. Os heróis da saúde, né? Os heróis da saúde. O que você acha atualmente? É difícil envelhecer? Então, eu acho que já foi pior. Eu acho que já foi pior. Eu acho que assim, a tecnologia ajuda muito a gente, né? O mundo está evoluindo e eu acho que a medicina evolui junto. O grande problema é que assim, a sociedade precisa evoluir junto, né? Mas de um modo geral, assim, eu acho que se a gente conseguir tornar as coisas públicas e para todo mundo, eu acho que envelhecer vai ser uma coisa mais saudável e vai ser possível para todo mundo de um modo igual. É que eu acho que é uma coisa interessante, né? Que a média de vida, ela está cada vez ficando maior, né? Sim. Muitas doenças, né? Que a pessoa morreu aqui antigamente, principalmente, morreu de ataque cardíaco, alguma coisa. Agora está tendo muito câncer, que é doença vai ficando muitos anos. Tem inclusive uma coisa que aparece bastante na internet, que lá em 1904 ou 1905 aparece um recorte de jornal falando que um caminhão atropelou, acho que se não me engano, em Manaus. Parece toda hora no timeline da internet. Um caminhão atropelou em 1900... Um caminhão não é possível que em 1904 tinha um caminhão. Mas assim, foi atropelado ou morreu uma velhinha de 45 anos. Nossa! Então em 1904 era chamada uma velhinha de 45 Eu já era uma idosa, então. Eu já era uma idosa nessa época. Basicamente eu sou um velhinho, né? Porque eu tenho 45. Eu já sou o seu bisavô. Uma coisa parecida com isso aqui. Tá? Mas a expectativa de vida ela foi realmente mudando. Né? E qual a reclamação maior que eles fazem para você? Que acho que a pessoa que chega a uma certa idade, tá certo, ele tem problemas, tudo, mas às vezes que eles procuram também um médico que eles querem conversar, você concorda? Isso é basicamente 90% do diagnóstico, né? Eu acho que o tratamento do paciente mais velho, ele é basicamente ouvir. A gente senta com o paciente e a gente ouve as queixas e aí a gente tenta fazer um apanhado geral. Muitas vezes a família não escuta, né? Muitas vezes. Ele vai atrás de um médico para muitas vezes. Vai sentar, vou pagar para você me ouvir. Se a gente conseguisse fazer uma estatística, eu acredito que, sei lá, no 80% dos meus idosos, eles têm essa ansiedade por conta... Essa angústia, essa ansiedade por conta de não conseguir desabafar, por conta de não conseguir conversar com alguém, ou por conta de ficar restrito por conta do excesso de cuidado da família. Né? Isso é uma coisa que eu também gosto. E qual é a reclamação maior que eles sentam assim para você? Você deve contar do netinho, contar da tia, contar da avó, do filho, da mãe? Sim, mas de modo geral de patologia ou de um modo geral? De modo geral. De modo geral. O que eu mais ouço do meu paciente é que ele está com dor. Está com dor. É dor. Assim, é muito engraçado, né? Porque quando o paciente chega no consultório, a primeira coisa que eu pergunto é: oi, tudo bem? Assim, bom dia, tudo bom? E a resposta é sempre a mesma. Se tivesse tudo bom, eu não estava aqui. Sempre.
100% das vezes. Eu tô com idade com a dor. Teu espírito, né? Aí eu falo, não, gente, é tudo bem, só um jeito de falar. Eu sei que não tá tudo bem, né? Mas, assim, isso é uma coisa muito comum, né? Essa angústia que ele tem. Sim. E a gente já consegue perceber isso. Dói tudo, né? Eu ouvi dizer que se tiver mais de 50 anos, acordar sem nenhuma dor, é porque você morreu. Meu pai fala isso pra mim. Ele fala, Rodrigo, se você tem mais de 40 anos, acordou sem dor, filho, você morreu. O Jô Soares, outro dia, ele contou, o Jô Soares é maravilhoso, né? Ele falou que foi um cara, um médico, falou, doutor, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Começou a botar dói aqui. O que eu tenho? O dedo quebrado. Eu gostei. Assim, o doutor Roberto, eu acompanho há muitos anos, quase 10 anos, ele é meia idade, né? Idade, né, mais avançada. Meia idade é 10 anos atrás. Mas ele realmente é um caso à parte, né? Ele dirige horas e horas, sim. Ele come, né, de tudo, mas a gente sabe que... Eu não como puxada de bode, né? Consegui comer puxada de bode. Bom, você gostou? É bom. Eu ainda vou comer ainda, gente. Olha, quem quiser mandar um puxada de bode pra mim, pode mandar, que eu vou comer aqui ao vivo. Você sabe que a avó da minha esposa, eu nunca tinha comido, como chama? Ostra também. Não, caldo de mocotó. Nunca tinha comido caldo de mocotó. Gostoso, aí a sogra da minha esposa fez. Nossa, forte. Mas aquilo é muito bom. É forte, né? Forte, mas é uma delícia aquilo. Aí eu pedi na semana seguinte de novo. Jura? Eu falei, nossa, eu quero de novo. Dá uma caloria, não dá? Eu fui almoçar com o DT Santana e eu, particularmente, carne eu como pouco. Mas ele pegou um pedaço de carne crua, quase. Ele perguntou qual é o ponto. Ele falou, quase... Tá, o ponto menos passado possível. E aí, comia cru e ele tem mais de 80 anos. Eu falei, meu Jesus! Mas sabe o que é interessante? Aquele vermelho, o pessoal fala, nossa, eu quero carne sangrando. Aquilo não é sangue. Né? Não é. Aquele é um líquido à base de mioglobina, aquele negócio tudo tal, mas não chega a ser o sangue em si. O pessoal vê aquele vermelho e fala, que está sangrando. Não é. Não sei que está nas veinas. Mas uma carne tão crua, né, para uma idade. Então, quer dizer, os idosos estão envelhecendo muito mais fortes, né? E graças a Deus. Sim, eu falo isso muito para meus pacientes, assim, o paciente que chega com 60 e poucos anos e fala, eu tô velho, eu falo, imagina. Porque a pessoa de 60 e poucos anos hoje é pessoa de 40 anos de idade há 20 anos atrás. Eu vou fazer 68 agora. Pois é, nossa, então, e é como se fosse um paciente de... Desculpa, de 40 anos, de 40 anos a 20 anos atrás. 40 bem vivido. Não, e assim, isso, com o desenvolver da medicina, isso ajuda muito a gente, né? Sim. Ajuda muito o paciente a ele ter uma qualidade de vida. A gente consegue perceber isso, na verdade, por exemplo, no tratamento da doença de Alzheimer. Porque antigamente a gente não sabia o que era direito ao Alzheimer. Porque os pacientes morriam antes, né? Então, assim, se você pega o Alzheimer, geralmente, via de regra, ele acontece por volta dos 60 e poucos anos. E se os pacientes morriam antes, poucas pessoas tinham Alzheimer. Então você ouve histórias de que a vozinha era caduca. E a vozinha caduca é o Alzheimer. Só que ninguém sabia. Foi muito pouco estudado durante muito tempo, né? Hoje em dia, muita gente tem Alzheimer, porque hoje em dia as pessoas chegam mais velhas, né? Sim. E aí isso na verdade, pode, né? Não posso afirmar isso, mas pode ter criado um lapso, por exemplo, na indústria farmacêutica. Porque por que nós vamos investir tanto em pesquisa numa doença que a gente conhece tão pouco ou que tão poucas pessoas chegam, né? Então... E quais são os princípios do Alzheimer? Então, na verdade, assim, eu não quero entrar muito na parte técnica, né? Porque senão fica uma entrevista chata. Sim. Mas, assim, basicamente, a gente pode falar que o Alzheimer, ele tem uma... A gente não consegue afirmar 100% de certeza, mas, assim, que ele tem uma carga genética, tá? Então, a gente pode sequenciar e falar que existe alguns pacientes que existem essa tendência familiar. Então, a gente tenta rastrear isso, tá? E, basicamente, é placa de beta-amiloide, tá? Que fica dentro da parte cerebral, mas não vamos entrar nesse... É muito técnico, né? É mais técnico. Mas, assim, basicamente, eu vou explicar de um jeito bem simples, que eu explico para meus pacientes. É mais ou menos assim. Os neurônios, eles se comunicam numa estrada. É como se fosse uma estrada, pensa numa estrada onde vai seguindo o seu pensamento. E vai acumulando lixinho nessa estrada. Até uma hora que, quando esse lixo ocupa a estrada inteira, você não consegue mais pensar.
Porque o pensamento não passa porque está cheio de lixinho ali no meio, que é essa placa que eu falei. O lixinho ocupou a estrada inteira. E como é que eu consigo lembrar de coisa antiga e não consigo lembrar de coisa nova? Boa pergunta. Mas... Porque a estrada de coisa nova é só uma estrada. A estrada de coisa antiga já tem vários atalhos. Então, se o lixinho tá aqui no meio, eu consigo pegar um atalho e lembrar das coisas antigas. Mas dá para prevenir. Hoje em dia a gente tem algumas, né? A prevenção do Alzheimer, não tem cura, Você né? não tem cura ao Alzheimer. O Alzheimer, isso eu sempre falo para todos os meus pacientes. O Alzheimer é uma doença progressiva e incurável. Sim. Ele não vai diminuir, ele não vai voltar para trás, ele vai sempre andar para frente. Sempre andar para frente. Até eu estava falando com uma pessoa, nessa semana aqui, um biomédico, que eles fazem análise, isso tudo. É que eu não me lembro exatamente, acho que eu estou com Alzheimer, né? Não. Mas parece que é uma análise de uma determinada proteína que consegue, até 10 anos antes do Alzheimer, detectar se a pessoa vai ter. Sim. Mas eu falei para ele, Pra quê? Tenho como evitar? Não. Então, qual a vantagem para uma pessoa que daqui a 10 anos você vai ter Alzheimer? Mas eu vi algumas matérias, por exemplo, que 40% dos pacientes com diabetes tem como chama? Predisposição para ter Alzheimer. Então, quer dizer, o diabetes já é uma coisa controlada. Você pode controlar mais e pode ser evitada ou não tanto, porque eu vi muita relação da diabetes com Alzheimer. Mas isso tudo, na verdade, são estudos que ainda estão em andamento, né? Então a gente não consegue fazer correlação ainda de estudos que não foram concluídos. Mas né? Então, a validade desse daqui ficou duvidosa até, que foi uma palestra que a pessoa deu. Eu não quis morrer muito para frente, mas qual a validade de você chegar para uma pessoa? Isso já existe há muito tempo. Inclusive, alguns pacientes já me questionaram isso em consultório. Sim. É um exame caríssimo que você tem que mandar para fora. Se não me engano, é na Alemanha que faz esse exame. Custa por volta, acho que de $3.000, alguma coisa assim, para você fazer esse exame. E você vai detectar uma proteína que vai te falar que você vai ter Alzheimer. Pra quê? Uns 10 anos. Pra sofrer mais 10 anos. Não, pra quê? Você vai saber uma coisa que daqui 10 anos você vai esquecer. Não, você vai esquecer comprando juntando dinheiro para comprar uma arma para se matar daqui a 10 anos. Não, você não vai esquecer também onde colocou a arma, né? Então... É verdade, como vai comprar bala. Eu brinco, mas assim, eu falei hoje isso para uma paciente minha, na verdade para uma familiar. Ela falou, mas a minha mãe tá muito chorosa e eu não sei o que eu faço. Eu falei, calma. Ela não está chorosa porque está triste. Ela está chorosa porque alguma coisa desencadeou isso no cérebro dela. Isso não é uma emoção. Ela está chorosa porque alguma coisa desencadeou isso no cérebro dela. Ela está bem. Ela falou, e você está cuidando do quê? Eu falei, de você. Porque, na verdade, o meu trabalho é cuidar da família. Porque o Alzheimer está sempre bem. Ele está sempre bem. É verdade, vi dizer que quem sofre de Alzheimer é a família, não a pessoa. Que a pessoa está no mundo dela, está no mundo dela. Eu converso, assim, eu gosto muito de falar, vocês vão perceber. Não, por favor. Então, assim, o meu paciente com Alzheimer chega no consultório. E aí, obviamente, é sempre a primeira consulta. Ele nunca lembra de mim. Né? Obviamente, eu não estou generalizando, mas muitos pacientes nunca lembram de mim, então é sempre a primeira consulta. E a gente começa a conversar e eu entro no mundo dele. Ele começa a repetir, perguntar, e eu vou entrando no mundo dele. Esse é o dia a dia do Alzheimer. E a família com toda aquela angústia, entendeu? E o que eu vou fazendo durante todo o tratamento desse paciente? Eu vou dando medicação para tentar segurar a doença. É esse meu trabalho. Então, a pergunta básica, o que é o Alzheimer? Em que sentido? Como assim? O que é uma doença, mas o que é Alzheimer? É um transtorno? É uma coisa neurológica? Na verdade... Uma explicação para o leigo. Para o leigo. Na verdade, assim... Eu gosto de tentar dar exemplo. Acho que é mais fácil. Não, como você quiser. Eu acho que é mais fácil. Como você quiser. Talvez os meus colegas me matem com essa comparação. De repente eles têm Alzheimer, eles vão esquecer. Mas assim, é como se fosse uma involução, tá? A gente quando nasce, a gente nasce bebezinho e vai evoluindo até a vida adulta, né? Então assim, a gente passa por todo um processo que o nosso corpo vai amadurecendo. Mais ou menos como aquela estranha história do não sei o que lá, aquele que nasceu velhinho. É isso. Tá. Então, caso assim, de Bottom, esqueci o nome, cara, né? É isso. Benjamin Bottom. Benjamin Bottom. Estamos bem de memória. Pois é,
E eu acho que, então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é um processo, a gente passa por um processo evolutivo e depois lá na frente o nosso cérebro passa por uma involução. Sim. Né? Ele vai desligando. Eu acho que é mais ou menos isso, o Alzheimer. E aí o remédio ele faz o quê? O remédio tradicional, né, que é o remédio que a gente, é a arma que a indústria farmacêutica me disponibiliza, ela tenta retardar a progressão, né? Ela tenta diminuir a velocidade dessa involução, né? Então, e tem assim, bem bons resultados? Isso depende de cada paciente. De cada paciente. Depende de cada paciente. Tem pacientes que eu trato há mais de 10 anos e que eles ainda estão num estágio razoável. Tem pacientes que infelizmente, não ficaram 1 ano e meio. Entendi. Alzheimer é um dos temas que o Dr. Rodrigo trabalha, né? E é um tema muito importante que é falado... A gente teve agora a Semana da Consciência do Alzheimer, há pouco tempo. E aí, quando a gente chegou aqui, que a gente está com essa mesa maravilhosa da Bela Paulista... você viu aquela coisa fantástica? Nossa parceira, Bela Paulista, né, doutor? Bela Paulista, que eu faço regime de segunda, quinta e que sexta eu não faço. É uma desculpa, né? Mas é maravilhoso. Obrigada, Bela Paulista. E a gente tem a nossa aqui, ó, aproveitando, a Rec Brindes, que é a nossa parceira. Você vai ganhar uma canequinha. Aqui é sua. Que delícia. Que aqui o pessoal até briga por causa dessa caneca aqui, viu? E olha que linda, né? Já vou aproveitar também fazer aqui, porque a gente tem tem muitos presente. parceiros, da indústria pra favela. Ainda saiu com presente. Olha lá, nosso parceiro. Obrigada. E o nosso estúdio, que aqui é Fortal, que o pessoal todo, nosso estúdio aqui, toda a produção, muito obrigada. Mas voltando da diabetes... da insulina, enfim, tá muito o pessoal falando e cada vez mais jovens. Você falou assim, olha, eu tenho, não sei, resistência à insulina, alguma coisa assim, você falou alguma coisa. Eu sou diabético. Diabético. Eu sou diabético tipo 1 desde os meus 14 anos. Nossa. Eu sou tipo 1. Então não é uma doença, é uma doença de idoso. Insulina, né? Eu sou dependente de insulina. Eu, desde o meu primeiro dia que eu fiz o meu destro, que é quando a gente fura o dedo do dedo, desde o meu primeiro dia eu tomei a primeira dose de insulina e nunca mais parei. Com 14 anos de idade. Sim. Nossa. Então isso faz... Eu tenho 45... Mas hoje em dia tem uns adesivos, não tem? Para insulina? Eu tenho... Né? Não, isso aqui é um Olha. É para medir a glicemia pelo celular. Então isso aqui já é uma coisa muito moderna. Ah, é um adesivo a pé? Não, esse aqui não é um adesivo. Isso aqui é um sensor. Sensorzinho. É um sensor que está ligado para eu medir a glicemia. Em vez de apertar a bosqueira do dedo. Em vez de eu ficar furando meu dedo toda hora... Não, isso aqui você vai medir. Que bárbaro isso. Isso aqui é uma das formas modernas de se aferir a glicose. Você sabe que eu estou muito acima do peso. Lógico, dá para perceber, né? Pela imagem. E aí me indicaram aquelas injeções na barriga, que era de pré-diabetes, tem até uns nomes comerciais, Saxenda. E é muito usado para idoso, né, doutor? Para controlar a glicemia. E aí depois me falar, não, dá câncer, não pode. Quer dizer, uma coisa resolve, a outra coisa não resolve. Câncer, né? É porque, na verdade, o câncer não é uma doença, né? Câncer são várias doenças, né? Então, se você... Então, você resolve a diabetes com a coisinha que você tem que furar a barriga todo dia. Mas todo remédio é isso, né? E aí vai outro remédio. E funciona mesmo essas coisas de controlar a glicose? Pré-diabético? Eu não costumo usar, tá? Aí, na verdade, o ideal é sempre quando tem um caso um pouco mais de difícil controle de glicemia, eu sempre peço para passar com um endocrinologista. Tá. Né? Eu procuro tratar as coisas na medida que são dentro do meu controle. Né? Dentro do meu controle. E quem que te procura mais? Qual que é eu sei que você tem muita área, ansiedade, depressão, Alzheimer. Qual que é o teu público? Esses... Eu trabalho basicamente no meu dia a dia eu trabalho muito com ansiedade. Ansiedade e depressão são... Parece que é a característica da pessoa idosa, né? Depressão. E não é só idoso, viu? Assim, eu tenho ampliado um pouco o meu leque de atuação. Eu desci para... Eu estava atendendo pacientes 50 a mais até muito pouco tempo atrás e agora eu desci a minha área de atuação por conta dessa necessidade mesmo. De atender as pessoas um pouco mais jovens, mas que já vem trazendo esses transtornos de ansiedade, de depressão, de dor crônica. É uma coisa que eu observei e que tem acontecido... No princípio eu achava que era só 50 a mais e que agora eu estou observando com 30, com... E como é que se trata?
Tem 1000 coisas, mas então, no seu tratamento... Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente tem várias formas e isso é uma forma multiprofissional de atender, né? A gente pode sempre iniciar com tratamento de ansiedade e depressão, nós estamos falando. Por exemplo, com tratamento psicológico, né? Isso é muito importante, é um tratamento multidisciplinar, né? A gente conversa com um psicólogo, é muito importante... a gente vai passar eventualmente com um psiquiatra, né? Porque ele também vai receitar outros remédios, antidepressivos, outras formas de medicação. E tem outras formas que já estão aparecendo no mercado. Que Quais são os olhos, né? Exatamente. Eu tenho aplicado isso no meu consultório particular. O senhor já ouviu falar desses olhos, doutor? Já. Na própria biomedicina, você tem umas habilitações, né? Uma das habilitações é o PICS. Né? Dentro desse PICS tem 29 ações. Então você tem aromoterapia, você tem mexer com óleo, você tem constelação familiar, você tem a própria acupuntura, então tem muita coisa que está envolvida nisso. E essas são habilitações que o pessoal está pegando agora. Por exemplo, uma aromoterapia, por exemplo, é 20 horas para se habilitar. Um fim de semana o pessoal está habilitado. Pois é. Tá? Eu acho pouco, mas mas como são esses? Seus olhos são legalizados no Brasil? Sim, na verdade não tem relação direta com, por exemplo, a aromaterapia. O que eu trabalho, na verdade, no meu consultório particular, eu trabalho com óleo de canabidiol. Olha. Tá? O óleo de canabidiol, ele é um derivado da planta cannabis sativa, né? Que vulgarmente as pessoas chamam de maconha. Sim. Né? Mas é um medicamento. Isso é que eu gosto de frisar muito bem, assim. Como é que está sendo encarado esse medicamento de dias? Tem autorização? Então, assim, isso, na verdade, no Brasil ainda tem muito preconceito. Sim. Tá? Eu mesmo tinha muito preconceito. Eu ia contar a historinha no bastidor e eu vou contar agora. Por favor. Como é que eu comecei a trabalhar com o óleo de canabidiol e a gente já volta a falar do tema. Eu venho de uma formação conservadora, né? Eu venho de uma formação conservadora, de uma família conservadora, e eu sempre vi com muita restrição isso. Mesmo sabendo que era um remédio, obviamente a gente tem contato com isso no consultório, no dia a dia, mas assim, a gente tem aquele preconceito que é um preconceito mesmo. Eu falo, não quero saber. Né? E não queria saber. Tá? Eu sei que existe o remédio, ouço falar que faz bem, mas não me interessa. E um dia chegou um paciente no meu consultório, um paciente com Parkinson, né? É um paciente com Parkinson, e ele tem ele não consegue tomar a medicação tradicional. Ele tem uma intolerância a essa medicação tradicional. Então, assim, ele não conseguia tomar o Prolopa, por exemplo, né? E quando ele chegou no meu consultório, ele chegou numa cadeira de rodas, tá? Com o corpo totalmente endurecido. Ele não conseguia mover os músculos. Parkinson. Parkinson mesmo? Parkinson. Aquele endurecimento do corpo por Parkinson. Né? Ele falta dopamina mesmo. Então ele não conseguia mexer a musculatura. Estava babando, não conseguia falar nenhuma palavra. Nossa. Era um paciente muito grave. A família não tinha a real dimensão da gravidade do Parkinson dele. Que não tinha medicação, ele não conseguia tolerar a medicação. E eu me senti impotente frente àquele paciente. Que até para o médico a gente se pegou uns atados e triste, né? Porque assim, eu falei, o que eu faço com esse senhor, sabe? E eu falei pro familiar, eu falei o seguinte, me dá 3 meses. Me dá 3 meses que eu vou estudar. Eu vou atrás e vou tentar resolver isso, porque eu lembrei do óleo. E fui estudar o óleo. Né? Obviamente, com 3 meses eu não faço nenhuma graduação de óleo. Mas eu fui atrás, eu pesquisei, eu ouvi live, eu li livro, eu procurei artigo científico e eu fui atrás. Bom, consegui tentar, falei, bom, acho que agora dá pra gente começar a fazer um tratamento piloto. Vou fazer com esse paciente. Expliquei pra família, eu falei, olha, eu não sei qual é o resultado. Eu nunca fiz. Mas eu quero fazer nele porque eu não vejo outra solução. Escolhemos um óleo, não deu muito certo, eu procurei outras informações e continuei estudando, isso já faz um tempão. E assim, conseguimos acertar uma dose de um óleo bom, e ele começou a tomar esse óleo, nós conseguimos modificar algumas medicações, e há mais ou menos um mês e pouquinho atrás,
Eu faço muita consulta online. 90% das minhas consultas são online. Ai, que legal. 95%. Brasil todo. Quer dizer, fora até do Brasil, como te encontra? Na verdade, eu faço muito Instagram, mas é que eu sou velho, então eu não sei muito bem mexer no Instagram. Mas é legal se ele faz online, né? Consulta online, né? E é pelo seu Instagram qualquer? O meu Instagram é doutor... Eu ia até olhar isso antes... Depois a gente André, passa... vem pra mim. Tá, eu vou ver aqui. Eu já vou. Pra mim no meu celular que eu não consigo pode deixar. Mas pode continuar. Mas legal pra... Continua. Como é que a família... encarou. Que muitas famílias são tradicionais, né? Então, mas é que assim, eu acho que eles conseguiram ver. Talvez eles conseguiram ver a gravidade. Tão sofrida, né? Que falou, pô, vamos... qualquer coisa tá valendo. Ou eles conseguiram ver meu desespero, talvez. Sim. De falar, o médico tá se sentindo impotente, então o caso é grave. Sim. Né? E assim, há um mês e pouquinho atrás, ele passou comigo presencialmente. Eu encontrei com ele de novo. E assim... obviamente ele não entrou andando como a gente anda, ele não conversou comigo como a gente conversa. Ele é um paciente com Parkinson e é um paciente com Parkinson grave. Não consegue, treme, né, a pessoa? Ele está tremendo super pouco, mas ele entrou andando. Olha. E ele conversou comigo. Que bárbaro. E assim, ele é um paciente super inteligente. A família deve ter... A família, que eles não conseguem perceber, sabe, essa mudança tão grande, porque é dia a dia, pontual. Então assim, eles acham que melhorou. Rodrigo, melhorou e tudo, mas eles não conseguem ver. Mas eu que fiquei mais de 1 ano sem ver ele... É que nem olhar no espelho todo dia, né? Você não... tua mesma cara. É isso. Vou fazer um parênteses aqui, para procurar quem quer ajuda aqui com o doutor, que ele atende nacional, Dr_Rodrigo_Correia, hein? Um monte de vídeo legal aqui. Parabéns. Rodrigo Correia. Isso. Aí já acha. O doutor do Rodrigo Correia também pode achar também. Muito legal o seu Instagram, viu? Mas que história bacana, né? Então quer dizer que a família ela aceitou numa boa porque estava esse negócio e realmente não consegue ver, já que é um dia a dia, né? Não conseguiu. Eles viram que melhora e assim, obviamente eles não é que nem antibiótico, né? O cara tá ruim hoje, amanhã tá bom. Né? E eles sabem que melhora, tanto que continuam comprando e continuam fazendo e vamos continuar e vamos fazer isso para sempre. O SUS, ele reembolsa? Não. E as empresas de... Então, vamos lá. Eu tenho assim, isso eu gosto de frisar muito, tá? Porque existe muita gente pergunta para mim, Rodrigo, mas você vende o óleo? Não, eu sou médico, tá? Eu não vendo óleo. Eu prescrevo óleo. Então, o meu trabalho é vender consulta, né? Eu sou médico, então eu faço a consulta, faço a receita e faço todo o acompanhamento do paciente para a gente acertar a dose e tudo, que é o que a gente faz no consultório tradicional normal, né? É salvar vidas, né? Cuidar de saúde. Rodrigo, mas você faz consulta online? É a mesma coisa, entendeu? Eu abro o computador, eu converso com o meu paciente olhando para ele. Eu pego todo o histórico de exames do meu paciente, ele manda para mim tudo online, e a gente vai conversando via WhatsApp diariamente, até a gente acertar a dose. E ele tem meu WhatsApp pessoal. Então ele fala, Rodrigo, eu tomei o óleo hoje e não senti melhora. Então a gente vai dosando isso. Isso é um acompanhamento sempre, né? E não vou cobrar consulta porque ele estou dosando a dose. A gente vai cobrar consulta quando tiver que fazer outra receita, lá na frente. Né? Bom, e onde eu estava mesmo? A gente tanta coisa, né, doutor? É um assunto muito... consulta. Isso. Que você não vende óleo. Exatamente. Eu não vendo óleo, né? E como é que eu faço, então? O que eu fiz? E todo dia no meu Instagram, no meu WhatsApp, todos os dias, no meu e-mail... tem representante tentando vender óleo. Né? Isso é uma coisa natural. Tem pessoas que querem aproveitar muita gente não é querendo aproveitar. É porque existe muita indústria fora do Brasil. Aqui no Brasil não existe indústria, fora as que vendem dentro da farmácia, que já existe isso. Vou explicar. Mas assim, fora do Brasil, existem muitas indústrias, muitas empresas, e todo mundo quer vender o óleo de canabidiol, porque é um comércio, né? É capitalismo. Então, todo mundo entra em contato comigo, cada um quer vender o seu tipo de óleo. E o que eu fiz? Eu abri espaço para todo mundo. Né? Que legal. Todo mundo conversa comigo e eu quero... E, na verdade, assim, eu escolhi
Eu escolho para cada paciente, para cada patologia, tem um tipo de óleo diferente. Não sabia. Não é um tipo de um óleo fechado. Mas o que é? Concentração ou tipo? Exatamente. Concentração. Assim, vamos pensar o seguinte. Já vamos voltar de novo. Sim. E depois eu volto para esse ponto. Sim. Eu vou tentar fazer bem leigo de novo. Nós vamos imaginar o rapaz que usa droga recreativa. Tá? A droga fumada na rua. Ele procura algumas coisas para usar essa droga. O que ele quer? Ele quer usar a droga porque ele quer uma sensação de relaxamento, ele quer usar a droga porque ele quer uma sensação de tranquilidade. Socialização, de repente. Socialização. Ele quer usar a droga porque ele quer uma sensação de bem-estar. Quem faz isso tudo? Essas sensações que eu falei agora. O cérebro. Não. Quem faz essas sensações todas? Essas sensações todas são feitas pelo canabidiol, que é uma das substâncias que tem dentro da planta. Tá? O canabidiol faz todas essas sensações. Existem outras coisas que ele procura. Por exemplo, ele quer o cérebro dele agitado e mais criativo. Ele quer ter algum tipo de alucinação. Ele quer aquele estado de loucura. Aí a coisa vai mais pesada, né? Pois é, mas ele procura isso, o usuário recreativo. Quem faz isso? Quem faz essas sensações? Quem? É o THC. Tá? Que está dentro também é uma das substâncias da planta. Tá? Tem outras, tem várias outras substâncias. Vou falar dessas duas que são as mais comuns. Quer dizer, o cara ele tem todos isso dentro daquela planta. Da planta da cannabis. Tem isso e mais outras. Quer dizer, ele nem divide. Não, ele quer tudo. Ele quer tudo, o usuário comum quer tudo. É que eu acho que nem dá para dividir, né? Não dá. É que tudo junto, né? Exatamente, não dá. Eu nem sabia que existia tudo isso. Pois é, ele quer tudo, mas eu tô dividindo. Por que eu tô dividindo? Porque a indústria farmacêutica, né, pega a planta e filtra o óleo e divide. Ela coloca tudo dentro de um pote canabidiol, tudo dentro de um pote chamado THC, tudo dentro do outro pote chamado... Tem uma subtração de substâncias dentro da coisa. Tem uma outra substância lá que é CG... Esqueci. Bom, mas várias substâncias, tá? E subdivide tudo, e aí ela coloca cada substância de uma concentração diferente, ou cada substância com um pouquinho de uma outra ou de uma outra, dentro de cada vidro. Você clinicamente você vê como é que é o paciente. Exatamente, e eu escolho o tipo de óleo para ele. Então, então, cada doença tem um tipo de óleo diferente e um tipo de concentração diferente e a quantidade de gotas diferente. Então, é isso que faz o meu trabalho de consulta dentro do... E no caso, como eu tinha falado, essas empresas de prestação de serviços da área médica, né, ou então o SUS, eles aceitam, eles pagam esse tratamento que é feito ou eles não aceitam? Não aceitam. Não, né? Assim, o que acontece muito é o seguinte, o SUS, ele só paga quando ele é obrigado a pagar. Então a pessoa entra com uma ação. Entraria com uma ação na justiça. Tal, eles pagam. Então, tem alguns advogados... Sempre ganha, viu? Sempre ganha. Sempre ganha. Quer dizer, não o SUS. O SUS sempre perde. O SUS quem ganha perde. É a pessoa. O paciente... Mas é um trâmite muito chato, sabe? Porque assim, você tem que entrar com uma liminar, com um advogado. Aí eu faço... a pessoa morre antes, né? Pois é. Eu faço alguns laudos. Alguns pacientes precisam porque eles realmente não têm condições financeiras. Exato. Então, assim... Porque não é caro? É um custo... Então, vamos lá. Eu vou chegar nesse ponto já. Esse paciente entra com uma liminar, aí eu faço o laudo, o juiz vai ler meu laudo e ele dificilmente, nunca nega. Né? Aí, como é que ele não é médico? Ele vai seguir um laudo. O porquê você não falou que não? Ele não tem base. Não tem base. E também não é nenhum absurdo, sabe? O valor perto do montante não é nada. Mas aí, ele vai ter que entrar com um pedido na prefeitura, a prefeitura tem que abrir uma licitação. E aí, então, assim, é um trâmite muito chato, muito burocrático. Tem advogados até são especialistas nisso. Pois tem vários. Tem alguns advogados que trabalham comigo, basicamente com isso. Não são, mas assim, são parceiros e eu passo meus pacientes para eles e falo, olha, ajuda esse paciente aqui. Porque, ele já sabe tudo o tempo fazer, sabe o caminho das pedras. Já sabe. Agora, a gente tem existe a indústria, o mercado melhorou muito. Né? E como eu falei para vocês, tinha muito representante entrando em contato. Então tem muitas empresas, a concorrência está grande. Abaixou o preço. Sim. Então, assim, e a qualidade? Hoje, a qualidade é ótima. É ótima, assim, de todos eles? De todos não.
Sim. Mas assim, a gente escolhe. Sim. Eu escolho a indústria que eu quero trabalhar. Né? E assim, eu só trabalho com óleo americano. E eu só trabalho com óleo americano que é aprovado pela Anvisa, porque a Anvisa tem uma lista do que ela aprovou. Então, e tem o óleos... FDA deles também. Exatamente. Né, então ele é aprovado tanto pelo FDA quanto pela Anvisa. Então eu estou respaldado por 2 grandes agências. Eu tenho a aprovação da nossa e da deles. E as duas são seríssimas, né? Exatamente. As duas são muito sérias. Isso é uma coisa que eu friso muito para os meus pacientes, porque inclusive aconteceu há pouco tempo atrás. Um paciente me mandou uma foto de uma medicação e falou, olha, eu comprei esse remédio aqui e não fez o menor efeito. Aí eu falei, mas essa dose não existe. 400 miligramas por ml. Nossa. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não existe isso. Muito menos desse preço que você pagou. Esse preço aqui é o preço de água. O que você pagou era um preço ridículo. Onde você comprou isso? Aí ele falou, comprei no Paraguai. Não, ele comprou no... Como é que chama? Comprou na internet, não quero falar marca. Sim. Mas assim, ele comprou na internet como se fosse um pirata, tá? E eu falei, cara, desculpa eu te falar, mas você foi enganado. Você comprou azeite. Nossa. Né? Isso não é óleo. Não é óleo. Pelo menos você frita um bife, né? Pois é. Essa coisa aqui. É difícil isso, né? Porque pode cair no golpe, né? Eu falei, você tinha receita? Ele falou, não, comprei. Eu falei, então, cara... Esquece. Ô, Brunão, depois se você conseguir colocar aí alguma coisa na internet, eu não sei se você consegue. Pra então, gente assim, ver. Existe... Como é que funciona o trâmite da minha consulta? Tá? Que é o que eu sei. Tá. Outros colegas talvez trabalhem de uma forma diferente. Mas como é que funciona na minha consulta? Eu atendo o paciente, né? Ou, assim, o paciente entra em contato comigo, sei lá, via Instagram, por exemplo. E eu falo, olha, você está interessado, então vamos conversar no WhatsApp. Vamos só um pouquinho antes. Como é que a pessoa sabe que precisa te procurar? Eu faço muito vídeo, né? Eu faço muito vídeo. Não, o que ele sente? Assim, normalmente é a família que tem uma pessoa que está assim que vai atrás de você. Então depende do paciente, né? Isso. Paciente com Alzheimer, paciente com Alzheimer, quem me procura é a família. Família. 100% das vezes. Sim. E geralmente esses pacientes com Alzheimer é muito mais por boca a boca do que por internet. Depressão também, às vezes até a família, né? Então, não. Depressão é mais o paciente mesmo. Tá? O paciente com Alzheimer é mais no boca a boca, menos pela internet, e é a família que me procura, tá? Por indicação. Paciente com depressão, com ansiedade... Ele mesmo. O Parkinson é misto. Pode ser as duas coisas, tá? Às vezes os dois, né? Eles conversam entre eles. Sim. Mas ansiedade e depressão é muito mais paciente online do que paciente pelo boca a boca, porque o volume de ansiedade e depressão é gigantesco. Então, assim, eu tenho 5 pacientes em Fortaleza. Nossa! Eu tenho paciente em Minas Gerais, eu tenho várias cidades pequenas que eu atendo. Rio de Janeiro, eu tenho uns 6 ou 7 pacientes atendendo no Rio. Assim, eu tenho paciente no Brasil inteiro. E aí ele te procurou, te encontrou? Então, ele me encontrou na internet, assim, ele ou foi pelo Google, às vezes tem lá, digita lá Dr. Rodrigo, aparece, ou via Instagram, e aí acaba caindo no meu WhatsApp. Aí faz a primeira consulta online. Exatamente. Aí eu falo, bom, eu explico para ele como é que funciona mais ou menos o processo. Doutor, eu tô com depressão, tô com ansiedade. Eles me contam sintomas, na verdade, né? É muita fibromialgia, eu atendo muita fibromialgia. Bom, hoje em dia tem o tal do Dr. Google, né? Que a pessoa já vai, doutor, estou com câncer no cérebro. Já vem o diagnóstico é isso, né? Você já vê como... E, assim, eu atendo muito paciente com dor crônica, sabe? E todos eles entram em contato comigo. Eu acabo orientando, né? Assim, tento, na verdade, quando eu estou conversando com eles, obviamente, eu já estou fazendo uma anamnese e já estou pensando no caso. Mas eles não sabem disso. Estou tentando saber o que é que está acontecendo com o paciente e vou levar ele para consulta, se ele quiser, obviamente, né? Explico para ele, deixo tudo claro quais são os valores e tudo isso, tudo muito claro, né? Eu faço recibo, tudo direitinho, né? O consultório é uma empresa, tudo direitinho. Bom, o paciente marcou uma consulta online, a gente faz via esses como é que chama? Aqueles que a gente fazia antigamente lá, aquelas, não é live, mas aquelas reuniões. Né? Reuniões tipo Zoom, né? Teams, nós estamos fazendo tudo por essas. Deixa marcadinho lá. Ou então... Aí, após o diagnóstico, o doutor passa uma prescrição e o diagnóstico é o óleo. Aí, assim, aí vai tentando achar a dosagem do óleo. Tem algum exame que você manda fazer? Depende.
Né? Depende. Depende, na verdade, do que nós estamos conversando. Que, por exemplo, a ansiedade. O paciente já me deu os exames, ele já tem isso, ele já passou com outros profissionais. Então, nesse primeiro contato que eu tenho, ele já me manda os exames. Sim. E, eventualmente, eu peço. Né? Eu tenho uma carta de... A gente vai pedindo os exames que são necessários. No caso da minha prima, por exemplo, que já tentou de tudo. Ela já tinha depressão, já passou por vários remédios, tudo. Talvez o óleo seja o caminho, né? Sim. E aí... Ele faz essa consulta comigo, a gente pensa na dosagem, e aí o caminho funciona o seguinte, e parece complicado no falar, mas no processo em si é simples. Eu despacho essa receita em dois caminhos. Eu mando pro meu paciente uma cópia, eu faço assinatura digital, tudo direitinho, mando pro meu paciente. E mando uma cópia para a importadora. Junto com essa cópia da importadora, eu mando o contato do paciente. Tá. E falo, olha, vocês esse produto não se encontra em farmácia, né? Oi? Não se encontra em farmácia. Encontra. Encontra em farmácia? Encontra. Nós vamos chegar lá. Tá. É que eu prefiro trabalhar com óleo importado. Tá. Já vou explicar os motivos também. Mas assim, eu estou pensando no óleo importado por questão de custo-benefício. A importadora também recebeu, o paciente recebeu. O paciente recebeu. A importadora e o paciente vão entrar em acordo com relação a valores e negociação e tudo. Tá? Eu sei os valores, óbvio, porque fui eu que escolhi o óleo. Eu quero escolher o que é melhor para o meu paciente, inclusive em relação custo-benefício. E é claro que o que você indicar é uma de confiança. Sim. Eu escolho o óleo. Eu recebi em casa o óleo. Aí o passo é? E você vai receber o óleo, antes de você receber o óleo, a importadora vai pedir para você 3 documentos só. Ela vai pedir para você RG, comprovante de endereço, que você faça o cadastro no ESUS para a Anvisa liberar. O óleo que eu escolho, ele já é liberado pela Anvisa. Então, na hora que você clica lá, ele libera na hora. Que bom. Assim, não chega a 24 horas. É liberado na hora. E chega a quanto tempo? Aí depende de cada lugar. Depende da importadora e depende aonde é que você mora, mas em cerca de 20, 25 dias. E esse é o único problema que eu tenho com os óleos importados. É o tempo de chegada. Que o da farmácia é na hora, né? Exatamente. Muitas vezes a família não quer esperar esse mês. Exatamente. Né? Porque assim, eu tenho vantagens no óleo importado. Eu tenho uma boa concentração. Eu trabalho com óleo super concentrado. Então, quanto mais concentrado é o óleo, menor a quantidade de gotas que eu faço e mais tempo ele dura. Sim. Que legal. Certo? Como é que você toma? É gotinha embaixo da língua. E eu já falar que passa no corpo? Tem algumas formas que sim. Existe goma de mascar, existe passar no corpo, já existe indústria que está fazendo, inclusive, cosmético. Goma de mascar. Goma de mascar, comprimido, existe supositório, existe... Você pode até se surpreender, né? Mas existe até legalizado a forma fumada. Que vem numa latinha. Sim. E com a quantidade certa, com a dosagem certa, que você pode fumar. Eu já vi em paciente de câncer isso. Exatamente, paciente de câncer. Eu uso... Por que eu uso no câncer a forma fumada? Porque no óleo ele demora 45 minutos para fazer efeito. Na forma, quando eu fumo, ele entra pela corrente sanguínea do pulmão e é imediato. Então, o paciente que está com muita dor... Dor. Só não pode ser paciente com câncer de pulmão, né? Pode, por causa de inalar? Qual o problema? Não tem nada a ver. Eu estou falando de dor. O tratamento do cannabis, ele não é um tratamento que vai sarar o câncer. Isso eu friso. Sim. Não vai sarar o câncer. Ameniza a dor. É um tratamento adjuvante de dor. É um tratamento adjuvante. Para não ficar tomando morfina, né? Exatamente. Ele até... A morfina, ele é um analgésico melhor do que o canabidiol. Ele tira mais dor. Mas o canabidiol age em outras formas. Ele tira um pouco menos a dor. Mas ele age também na ansiedade, na depressão. Talvez no ele ataque, faz uma qualidade de sono, ele deixa o paciente mais tranquilo. Então, de uma forma geral, é muito melhor do que a morfina. Mas não deixa a pessoa dopada. Não vicia. Não vicia. E não dopa. A pessoa não fica dopada. Não. Porque não tem THC. Lembra que eu expliquei? Aliás, tem até 0,3%. Mas a morfina, ela ataca estômago, né? Ataca uma série de coisas. A morfina, sabe qual é o principal problema dos opioides? Fora o vício? O principal problema é que ele dá muito problema gastrointestinal. Prende o intestino. Não, e a pessoa fica meio... Você fica com as vozinhas que não consegue ir no banheiro. Uma vez eu estava com a cólica renal. Sim. Aí me aplicaram morfina. Meu Deus do céu, eu esqueci na hora a cólica renal. Me deu um ataque no estômago. Sim, você esqueceu até da cólica renal. Não fica meio tonto? Essa é a função. Não, para mim doeu muito o estômago.
Eu muito falo, gente, me devolve meu cólica renal, não quero nada. Não, exatamente. E aí você receita, a pessoa compra, e quanto tempo que o pessoal toma do resto da vida? Exatamente. Então, vamos lá. Aí a gente tem, por isso que a gente tem as vantagens do óleo importado, que ele tem uma concentração muito boa, ele tem o preço, né? Eu trabalho hoje com 2 tipos de óleo, isso hoje, eu não sei amanhã como é que vai estar o dólar, como é que vai estar tudo, mas hoje eu trabalho com 2 tipos de óleo, basicamente, na grande maioria dos meus pacientes. Puro CBD, que custa, ele vem 30 ml e ele custa, ele numa quantidade de 6.000 miligramas por ml, é um absurdo, isso é super concentrado. Então, assim, em relação ao óleo brasileiro, por exemplo, o óleo brasileiro tem 20 miligramas por ml. Nossa! Esse tem 200 miligramas por ml. Quantidade então que ele toma é bem menos. É 10 vezes maior. Uau! Então, se eu tivesse que fazer 20 gotas do óleo brasileiro, eu faço 2. Sim. E quantas vezes por dia? Depende do meu paciente. Eu gosto de fracionar bastante e fazer 3 vezes por dia. Então vamos ver. Essa é a minha prescrição. Só para ter essa ideia de preço, um frasco desse, ele dura um mês? Não. Depende. O brasileiro custa por volta de, sei lá, eu vou falar um preço... Chutar, é cerca de, gente, não é o preço certo, hein? Não, assim, o óleo brasileiro custa, sei lá, vamos falar... Aproximadamente. Sei lá, aproximadamente entre 250 e 350 reais o frasco. E ele dura por volta de 20 a 30 dias. Tá? É um óleo caro. Sim. O brasileiro. Pro padrão brasileiro. Sim. Né? Pro padrão médio brasileiro, ele é um óleo caro. É um remédio... É um remédio caro. O importado eu tenho pago, nesses óleos que eu trabalho, eu tenho 2 tipos diferentes. Sim. E eu tenho pago entre 80 e 120 dólares, que dá entre mais ou menos 400 e 600 reais. Então isso é mais barato. E dura mais ou menos 6 vezes mais. Exato, Nossa, é mais barato. Compensa mais. Mas bem mais Esperar bem mais. barato. Por isso né? que eu trabalho com importado. Sim. Que legal. E mesmo assim, o SUS, bom, que você falou, só se entrar com uma ação, o SUS Mas paga. hoje em dia, assim, eu tento falar isso para os meus pacientes. Para você fazer uma liminar, você tem que arcar com o valor de advogado e tudo isso, e mais esperar por volta de 6, 7 meses. Se você comprar esse óleo de 400 reais, por exemplo, se for esse o indicado, sai por volta de 70 reais por mês o tratamento. Isso é até mais barato, né? Ô, doutor, eu até pedi perguntar de novo, não sei se falou de novo o tema tão interessante. E aí, quantas doenças o óleo pode curar? Então, é assim, eu gosto de trabalhar baseado em trabalho científico, tá? Então, assim, eu vou do que a ciência me permite ir, né? Assim, eu vou calcado naquilo do que é comprovado cientificamente. Então, eu trabalho com Alzheimer, eu trabalho com Parkinson, tá? Tem, assim, a gente sabe que ele funciona para autismo. Eu não tenho experiência em autismo, mas colegas neuropediatras e neuropediatras fazem. Crise epilética, né? Convulsão, colegas neurologistas e psiquiatras fazem. E eu não tenho essa especialização para fazer, né? Eu não tenho essa expertise, né? Essa expertise, me fugiu a palavra. Sim. Eu trabalho com ansiedade, depressão e dores, né? Dor crônica, né? Enxaqueca, porque enxaqueca não deixa de ser uma dor crônica, né? E se você perceber, essas 4, fibromialgia, dor crônica, ansiedade e depressão, todas elas têm um fio que liga a todas elas, que é a própria ansiedade. Exatamente. É a saúde hoje em emocional. dia tem muita dor, que eu falo assim, da ciência da dor, isso aqui, tem muita dor relacionada com a coluna, ciática, tudo. Seria indicação? Então, a dor ciática, eu trato dor ciática, eu tenho paciente com por causa de hérnia, né? Por causa da hérnia. Sim, pega, mas assim, será que ajuda? essa dor eu melhoro, mas ela não vai sarar. Sim. Porque é uma dor mecânica. Ela tem o pensamento, ela tem a hérnia, então assim, ela é uma dor mecânica. Então a gente não vai sarar. Eu consigo melhorar o quadro.
também pensando no quadro, todo o quadro ansioso que o paciente leva, né? Ele tem essa ansiedade toda por conta dessa dor, então ele já tem medo de levantar da cama, ele fica chateado porque ele não anda e não faz mais as mesmas atividades que ele fazia antes, ele já não consegue trabalhar. Já entra na depressão. Exatamente, entra na depressão, então assim, isso tudo o óleo obviamente vai melhorar. Ele não precisa tomar a vida inteira, então, a dor. Não necessariamente. Aí é só por alguns meses. E tem uma coisa que é muito bacana do óleo. Primeiro que o óleo não vicia. Tá? Isso é um grande... A primeira pergunta que todo mundo me pergunta no consultório. O óleo vicia? Não, não vicia. Tem nada a ver com droga. O óleo não vicia. Segunda coisa que eu gosto de falar, que é muito importante, é que assim, ao contrário das medicações tradicionais, por exemplo, medicação tarja preta, não quero falar nenhuma aqui para não ser... mas assim, medicação tarja preta. A maioria das medicações tarja preta viciam os pacientes. Entendi. Então assim, a gente que trabalha... Por isso que é tarja preta, né? Exatamente. Os vozinhos que chegam no consultório desesperados atrás de uma receita azul. E a gente sabe que aquele desespero dele não é porque ele está com dor, é porque ele precisa do remédio, porque ele criou uma dependência psicológica dele. É uma dependência quase física da medicação. Ao contrário do óleo, que não causa isso. E vários desses meus pacientes de ansiedade, depressão, fibromialgia, dor crônica, estou tratando de paciente com ATM, todos esses pacientes... eu estou conseguindo desmamar dos antidepressivos e dos tarja pretas. Ô, doutor, posso fazer uma consulta? Por exemplo, uma das coisas... eu vou fazer uma consulta aqui. Ela abusa, viu? Não vai, cai nessa eu estou usando aqui para fazer umas consultas. Aliás, é a primeira, que eu estou só de olho aqui. Doutor, eu estou fazendo só uma somatória aqui para isso aí. Isso. Fazer uma consulta, mas essa aqui, que é a compulsão alimentar... ela trata, lógico, a ansiedade, né? Sim, eu como os meus sentimentos. Sim, mas eu também, quando eu tô muito feliz, eu tô comendo. Todo mundo. E quando eu tô triste, eu tô comendo. Se eu usar o óleo... Uma desculpa comer, na verdade. Tá vendo? Não... Mas é muito bom. Mas assim, lógico, eu sei que às vezes eu chego muito cansada do trabalho, eu como mais. Se eu usar o óleo, diminui... Eu durmo. Sem dúvida. Eu não durmo. Sem dúvida que diminui. Eu diminuo a minha compulsão. Sim, diminui muito, porque isso aí, na verdade, isso é um dos... Gente, eu preciso fazer esse óleo, gente. Esse é um dos sintomas, na verdade, porque assim, a gente pensa que ansiedade é só aquele paciente que come a unha e que não consegue levantar, não consegue dormir de noite. Não! Essa compulsão alimentar é um tipo de ansiedade. Então eu posso emagrecer, vai ser a consequência da minha... Não posso falar isso, né? Você vai emagrecer usando o óleo, porque mas aí... acho que mais pra frente pode ter um estudo sobre isso, né? Talvez tenha, mas assim, a gente não pode afirmar isso. Como também, assim, existem estudos, por exemplo, que falam que o óleo melhora muito a pressão, né? A hipertensão. Mas eu não trato pressão alta com óleo, porque nada me comprova isso. Mas eu sei por que eles estão estudando isso. Porque muita gente tem pressão alta por ansiedade. Claro. Que senão até vai ver as pessoas. Chega, tá com depressão, come mais à noite, tem refluxo, já desencadeia uma série de coisas. Então não é que o óleo vai cuidar do refluxo, né? O óleo, a pessoa até vai sarar, mas por outros motivos. Sem dúvida. A pessoa, eu tô com refluxo, vou atrás de óleo. Não é o óleo que vai sarar o refluxo. Ele vai melhorar a ansiedade e vai tirar essa gastrite nervosa. Sim. Entendi. É mais ou menos isso. É bacana isso, né? Então, por isso que a pessoa emagrecer é outras coisas. É outra coisa. É o trenzinho. Você para o vagão lá na frente, vai para... Eu tô querendo milagre. Se emagrece, o CRM vem aqui me buscar. Eu tô querendo milagre. Mas você vai ter que entrar numa fila, que vai ter uma fila de gente, cara, pegando esse óleo aqui, por causa de coisas que você imagina que vai ter, cara. Deixa eu fazer uma pergunta que não quer se calar. Você trata de pessoas idosas, tá? Sim. Idosos, a maior parte dos idosos. Não, hoje em dia não. Hoje em dia eu trato as duas coisas. Mas foi uma grande parte da... Eu passei grande parte da minha vida tratando de idosos. Como é que você se virou com a pandemia? Que a pandemia é uma doença, ou pelo menos inicialmente, isso daqui, além de dar doença, deve ter dado ansiedade, sim, que os idosos... Mas é que, na verdade, assim, na pandemia, a gente teve que parar tudo, né? Sim. A gente teve, assim, a parte de consultório eu não consegui mais fazer. Sim. Mas no caso dos idosos, assim, todo dia se ligava a televisão, gente, uma doença de idoso, não sei o quê. Então, na cabeça do pessoal idoso, né? Na verdade, eu lido com isso hoje, né? Sim. Eu estou lidando com isso hoje. Porque durante a pandemia, a gente não atendeu consulta. Sim. Então, os meus idosos, só os que tinham meu contato é que eu continuei atendendo, né?
Então, foram poucos. E aí eu fui trabalhar dentro de UTI porque era onde precisava de mim. Né? E aí... Lá na frente, né? Pois é. Comissão de frente. Comissão de frente. Eu fiquei 2 anos dentro da UTI. E... O Canabial tem alguma ação contra o Covid? Como? Tem alguma ação contra o Covid? Tem algum estudo relacionando o Canabiol com o Covid? Eu li, Covid longo? Então, eu li alguma coisa a respeito das pessoas que estão tentando usar para combater sintomas e sequelas de Covid. É que está muito novo. Mas tudo ainda, é tudo né? muito novo, não tem nada. Então, assim, eu não consigo ainda correlacionar isso. Sim. Né? Então, assim, nunca nem tentei usar isso. Outro dia vi um artigo que uma determinada relacionado com o Covid. Gente, isso dura 20 anos. Eu falei, como é que esse cara sabe isso? Se Covid longo. Se nem acabou ainda, 2 anos. Covid longo, né? Eu peguei ontem um positivo. Né? Você sabe, doutor, eu tenho uma surpresa para o senhor. É uma pessoa muito querida, vai deixar um depoimento aqui no nosso programa, lá de Londres. E aí, como o tema é sobre... Também eu sei que o doutor Rodrigo cuida não só de idoso, mas ela deu umas dicas e a gente está com um vídeo da Priscila paramédica. Será que a gente consegue colocar? O doutor Roberto gosta muito dela lá. Olha, Priscila, oi, querida. Olá, doutor Rodrigo. Mas porque é um assunto que é muito perto do meu coração. Para quem me segue no Priscila Paramédica Londres, tanto no Facebook quanto no Instagram, já sabem o meu amor pelos idosos. E os pacientes idosos são muito vulneráveis. Eu atendo muitos pacientes idosos que caem. Então é importante que a casa dos idosos tenha os apoios para eles não caírem. Porque a pele e os ossos dos idosos são muito frágeis. A pele do idoso rasga com facilidade e os ossos também se quebram com muita facilidade. Então uma queda que para você talvez não seja grande coisa, para o idoso pode fraturar a pelvis, pode fraturar o fêmur. Então todo cuidado é pouco e prevenção é sempre a melhor maneira de evitar que aquela pessoa que a gente ama, os nossos avós, os nossos pais, nossos amigos, se machuquem. Um beijo para vocês dois. Obrigada por estar fazendo esse programa tão fantástico. Beijo. Querida, nossa, beijo, Priscila, que legal. Nossa, eu tô tão feliz. Tão legal, né, Priscila? Nossa heroína brasileira em Londres. Obrigada. Um trabalho muito bonito com Covid. Foi um trabalho muito bacana. Que legal, né? Essas dicas legais dela. Vamos ter mais dicas dela aqui, né, doutor? E outros especialistas. Sim. Às vezes que não pode, estão em outros... A gente teve até de Alagoas, né, aqui. E aí eu queria fazer essa surpresa pro senhor. Foi muito agradável. Parabéns, que legal, hein? Estou surpreendendo aqui. Olha, entre os bate-papos que a gente teve, esse realmente foi, acho que, o mais recorde, né? Como foi? Tá indo, olha, como assim? Realmente. Já passou até, lógico que a gente pode conversar um pouquinho. Eu sempre dou essa notícia, porque eu vou te falar, eu te peguei essa responsabilidade. Mas tanta coisa legal, né? Não é possível. Passou mais de 1 hora. Eu vou te falar uma coisa também, que eu moro longe, né? Eu moro em Santana do Parnaíba. Olha! É lá onde eu atendo presencialmente, é por isso que eu faço atendimento online. Eu moro em Alphaville. Pois é, somos vizinhos. São vizinhos. Muito que legal, né? E você mora lá? Eu moro lá. Na verdade, assim, a gente mudou para lá há muito pouco tempo, né? Faz coisa de 3 meses. Nós somos muito bem recebidos, eu e minha esposa. Minha esposa é artesã, né? Em Santana do Parnaíba mesmo? Em Santana, não, lá é muito gostoso. É uma delícia, muito gostoso lá. Interior, nossa, aquele coretinho deles. Exatamente. E a minha esposa abriu o ateliê dela ali no centro da cidade. Então... Você faz o tapete daquele serragem? O tapete passa na frente do ateliê da minha esposa. Olha, como que chama o ateliê dela? Bia Correia Cerâmica. Bia, olha que legal. O pessoal segue aí, hein? Artesanato. Já está convidada aqui para vir no podcast. A gente adora, né? Coisa diferente. Já viu uma ceramista aqui? Maravilhosa também. A Lucy. A Lucy, porque ela faz trabalho de cerâmica para restaurantes. Restaurantes. É muito bonito também o trabalho que ela faz. E acabou dando aula. Dando aula, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Bacana, né? Vamos trazer sua esposa aqui. Nossa, vamos trazer. Seu trabalho é fantástico. A gente tem muita história, muita coisa. Como é que nós achamos novamente? Olha, aqui tem muita coisa. Até... Eu marquei aqui para não esquecer, porque é um pouquinho grande o caminho, mas depois a gente vai colocar aqui, ó. DR_. DR_Rodrigo
underline Correa. Mas não na é? verdade é meu nome, DR é doutor. E underline Então, Medicina BR. Ainda tem isso. O Mauro colocou o negócio. Mauro! Olha, mas é legal, ó. Ninguém vai... Não existe outro. DR, underline Rodrigo, underline Correia, underline Medicina Medicina BR. A gente vai colocar aqui para Mas não... é porque a gente colocou isso, na verdade, era a nossa intenção, é porque nós queríamos abrir para o Brasil inteiro mesmo. Que legal, então, nossa. Por isso que ele colocou Medicina BR. Foi fantástico, doutor. Nossa, tem um monte de dúvida aqui, mas você está convidado. Você volta? Assim que for convidado. Isso aqui foi uma delícia. Puxa, foi muito gostoso, tanta coisa. Obrigada, viu? Obrigada. E, doutor, como que acha o senhor? O meu, acho que esse... Não esqueci. É DR Bactéria Oficial. Doutor Isso, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Muito legal, um trabalho maravilhoso que o senhor faz com dicas. E eu queria convidar todo mundo que segue o Dr. Bactéria. Não vou esquecer, hein? Senão... não vou esquecer. E para todo mundo que segue o Dr. Bactéria e que faz aqui, ó, assina aqui o inscrever. E também vai lá no Instagram do Bacpapo ou Baccast, curte a gente, prestigia, que a gente só traz coisa legal, pessoas legais, marcas legais, aqui, médicos, especialistas, né? Oportunidade que nós estamos muito tendo aqui. Legal, né? Conhecer pessoas fantásticas, com autoconhecimento, a gente aprende pra caramba, isso aqui é uma enciclopédia. Nossa! Então tem que agradecer. Então, obrigado aqui. Quer deixar alguma mensagem, doutor? Tem tanta coisa. Assim, eu gostaria muito que, assim, que as pessoas, na verdade, olhassem esse medicamento, que a gente falou bastante, sem o preconceito que existe isso. Sim. A gente ficou muito tempo parado no tempo, ficou estranha a frase, mas nós ficamos durante muito tempo parados sem observar que essa planta pode ajudar muita gente, né? Então, assim, abrir a cabeça, não deixar que o preconceito deixe que um remédio que possa fazer bem para as pessoas perdido. Isso ajuda, Sim. Isso é uma forma natural, é uma forma que as pessoas vão melhorar, porque a gente tem trabalho que respalda isso, a nossa lei respalda isso, vende na nossa farmácia, é só ir aqui embaixo e comprar, é só ter a receita médica e comprar. Então é um remédio como dipirona, como captopril, como paracetamol, é um remédio como outro qualquer, feito de uma substância que existe como outras que a gente nem sabe quais são. E que funciona. Quantos remédios vêm à base de plantas, né? Exatamente. A dipirona é feita da casca do chorão. Então, gente, chega de preconceito e procura médicos legais, igual o Dr. Rodrigo, com esses tratamentos, seja, né, bom, enfim, procure médicos legais, busque ajuda, né, tanto para depressão, saúde mental, né? Até uns anos atrás, podia falar que alguém podia curar alguém com arsênico, com estricnina. Pois é. Né? Mas hoje em dia, a homeopatia, o pessoal usa, né? Abra a cabeça, né? Então, e saia da depressão, da ansiedade. Tira o preconceito e vá atrás de uma cura, né? Se existe cura para uma doença, né? O porquê não utilizar, né? Espero que essa entrevista, esse bate-papo, ajude bastante, gente. Me ajudou muito. Adorei, né? Foi fantástico. Gente, tchau. Maravilhoso. Obrigada, viu? Só agradecimentos, tá? Obrigado, tchau, gente. Tchau. Novo Baccast, novo bate-papo aqui, né? Parceiro Ana André aqui, tá ok? Um beijo. Vou falar um beijo do gordo, mas depois de comer isso daqui. Não, eu não posso falar. Tchau, gente. Tchau.